Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar um pouco sobre Ratos e Homens do Steinbeck. Antes de começar a falar do livro, gostaria de pedir desculpas a vocês porque hoje está fazendo bastante vento por aqui, eu fechei tudo, mas pode ser que vocês escutem uma porta aí batendo, chacoalhando, tá bem forte o vento hoje. Mas, independente desse pequeno detalhe, esse livro é interessantíssimo e o vídeo vai ser muito legal. Como sempre, tratando-se de ficção, vou dividir aqui o vídeo em duas partes. Primeira parte, a apresentação e outra, algumas análises com spoilers, como vocês já conhecem o formato. Esse livro aqui eu fiz uma leitura conjunta, né, com os meus amigos, com meu marido também. Foi bem legal essa experiência, porque esse foi o meu primeiro Steinbeck. Eu ainda não li Vinhas da Ira, que é a grande obra desse autor. Se você já leu as Vinhas da Ira, deixa aqui seu comentário, me conte o que você achou, porque eu fiquei bem interessada. Gostei bastante desse livro aqui, é uma novela. Esse livro é curto, ele tem cerca de 140 páginas. Nessa edição Pocket aqui da LPM, ele tem 142 páginas. E eu gostei bastante da ambientação, do jeito do Steinbeck escrever, que ele é bem direto. Essa história é bastante linear, nós vamos comentar mais adiante. Mas eu gostei bastante desse estilo dele e eu acredito que eu vou gostar bastante do Vinhas da Ira também. Esse livro aqui vai se passar depois, na época da crise dos Estados Unidos pós-crash de 29, num ambiente mais rural aqui da Califórnia. Então nós vamos acompanhar essa dupla de trabalhadores rurais nessa história deles aqui. Eu vou comentar com vocês. Mas gostei bastante o jeitão do Steinbeck, esse jeito dele retratar. A tradução ficou muito interessante porque o caipira, né, o jeito caipira de falar ficou bem intenso aqui no livro. No começo você fica até um pouco estranhando, né, porque a gente está tão acostumado a ler o português clássico mesmo. Mas isso é muito importante para a ambientação e aí você vai conhecendo os personagens e isso facilita a ambientação toda mesmo. Gostei muito dessa história. O Steinbeck ele é um grande romancista norte-americano. Ele nasceu em 1902 na Califórnia, na cidade de Salinas. Faleceu em 1968 em Nova York. Ele ganhou muitos prêmios. Já aqui na nossa capa do Ratos e Homens temos o Prêmio Nobel em 1962. Ele recebeu, mas ele também ganhou um outro prêmio muito importante que é o Pulitzer. Então, como eu comentei, esse livro aqui ele se passa nessa época histórica dos anos 30, da Grande Depressão, pós-crash de 29, lá da Bolsa. Quem assistiu aqui ao vídeo sobre o Grande Gatsby deve se lembrar que aquela história ela vai se passar no momento da euforia dos anos 20, os loucos anos 20, do boom econômico. E a gente vai estar falando do leste dos Estados Unidos lá. A história do Gatsby é daquele cara que o self-made man, que conseguiu ganhar muito dinheiro e que ficou famoso por suas festas e tudo mais. Então ele está lá na crista da onda antes da crise de 29. Com a quebra da bolsa, a Grande Depressão assola todo o país e o que nós vamos ver aqui em Ratos e Homens e também em Vinhas da Ira são os efeitos dessa Grande Depressão no campo, na esfera rural mesmo. Bem legal aqui que esse livro, por se tratar de uma novela, ele tem essa narrativa bastante linear. Nós não, apesar da gente comentar aqui, de a gente ver situações que ocorreram no passado, elas não são tratadas como flashbacks. São os personagens mesmo que comentam o que aconteceu no passado. O George e o Lenny, são esses dois aqui da capa, eles são companheiros de trabalho e eles estão, logo no início do livro, eles estão indo buscando um novo trabalho. Eles saíram de uma fazenda e estão indo para outra. E tudo que a gente vai saber do passado vai ser o George comentando, falando pro Lenny, não vai fazer aquilo que você já fez lá no passado, né? Vamos evitar, tal. E a gente vai ficar nessa dúvida, o que será que aconteceu no passado para eles estarem saindo dessa fazenda e indo para uma outra. O narrador aqui, ele é em terceira pessoa e como eu comentei já antes, o vocabulário, o estilo da narrativa, ele é totalmente imerso nessa esfera rural, seja no jeito de falar, seja na ambientação toda, bem interessante mesmo. Sobre os personagens, nós vamos ter principalmente George e Lenny, que é essa dupla de trabalhadores rurais que está migrando de uma fazenda para outra. Logo de cara, a gente não sabe a relação entre eles, o que eles estão fazendo juntos, como que eles, né, o passado deles, o que uniu os dois para viajar juntos, até porque uma coisa que vai ser bastante ressaltada ao longo de todo o livro é que esses trabalhadores rurais migrantes normalmente viajam sozinhos e não em dupla, todo mundo estranha ver dois trabalhadores andando juntos. E depois nós vamos perceber que é meio assim,
eles são uma dupla. O George, ele é o mais esperto, ele é mais... ele que cuida dos dois ali, do sucesso dos dois. E o Lenny ele parece uma criança grande. A gente vai pensar um pouco mais sobre o Lenny, sobre o que ele, né, o que pode ter acontecido com ele, mas a gente vê claramente que ele é uma pessoa com deficiência mental de algum grau, de algum tipo. Ele tem alguma deficiência intelectual com certeza, e ele imita o George, eles pedem pro George contar histórias, ele é uma criançona grande. E ele tem uma força física muito grande também. Então o George meio que cuida dele, fica falando assim, ó, você não abre a boca, né? Você não abre a boca que eu que vou falar lá tudo, né? Você fica quieto que não vai, senão você estraga tudo e tudo mais. E ele tenta sempre respeitar o George, ele sempre busca atender aos pedidos do George para dar tudo certo. O George que cuida dos documentos dos dois, e ó, não vai falar o que aconteceu antes, você fica quieto. E é isso, ele sempre vai buscar cuidar do Lenny ali, mas a gente não vai saber logo de cara qual é a relação entre os dois. Os demais personagens da história, como eu disse, ela é bastante linear e bastante simples, muito fácil de ser lida. Então essas outras personagens, elas são bem padrão, assim, elas não têm grande profundidade. Apesar de, com poucas palavras, o Steinbeck ser capaz de trazer um retrato grande de cada personagem, é muito determinado como cada um vai, qual o papel de cada um na trama. Porque George e Lenny vão chegar nessa segunda fazenda, e lá eles vão encontrar esses personagens estereotipados. Por exemplo, o filho do patrão. O patrão a gente não vai ver, simplesmente ele vai ser tratado como um homem que é bom. O filho do patrão, a esposa do filho do patrão, um homem velho que tem um cachorro também já bastante velho, que trabalha lá na fazenda há muitos anos. Um negro que trabalha na fazenda também e que sofre diversos preconceitos, nós vamos comentar mais sobre eles. O peão, que é meio que o líder da peãozada toda lá da fazenda, que todo mundo gosta, admira. Então você vê que são personagens bem delineados, assim. Eles, apesar de eles terem umas características bem marcantes, o tratamento psicológico a gente vai ver em todos eles, mas não é tão profundo assim. Eles são mais, até pelo próprio tamanho do livro, eu acredito que não permita grande aprofundamento, mas cada um passa a sua mensagem de uma forma bastante contundente e bem eficaz. Acho que a gente não deixa de conhecer ninguém aqui pelas atitudes que eles vão ter, né? Cada personagem vai ter algumas atitudes-chave e que vão permitir que a gente conheça cada um deles. E por que vale a pena ler Ratos e Homens? Quais são as grandes questões que vão ser tratadas nesse livro? Então eu acho que as grandes questões e mensagens dessa obra, que é tão curtinha, mas ainda assim ela é tão profunda, ela tem a sua profundidade, são as seguintes. O Homem e a Terra, né, esse tema, o Homem e a Terra, esse sonho americano rural, eu achei muito interessante como isso é tratado aqui, porque, como eu comentei no começo, né, a gente conhece lá a história do Gatsby, eu acho que aqui é um contraponto ao Gatsby, porque lá é aquele ambiente urbano, lá da Bolsa e das festas e tudo mais ali na costa leste, aqui nós estamos falando da costa oeste, uma realidade totalmente diferente, mas a gente também está vendo um sonho americano. E esse sonho aqui é de ter a própria terra, sabe? Essa relação do homem e a terra. E aqui eu até fiquei pensando um pouco, né? Porque uma vez a gente estava conversando lá no nosso clube ponto vírgula sobre romance regionalista. Claro que essa denominação, ela é para os romances aqui do Brasil e tudo mais. Mas fiquei pensando se aqui a gente não poderia estar falando também de uma certa... um caráter regionalista aqui, porque aqui essa questão rural ela vai ser bem forte e a terra adquire um caráter muito importante na definição dos destinos e das decisões e da vida das personagens. Esse sofrimento desse trabalhador migrante, ele vai ser bem ressaltado ao longo dessa obra. Como eu disse, as pessoas viajam sozinhas, buscando trabalho, trabalham um pouco ali, juntam dinheiro, depois vai para outro lugar, sabe? Não tem aquela fixação no lugar, tem aquele sonho de ter a própria terra sempre. E de certa forma, esse livro aqui me lembrou bastante a temática e o estilão mesmo até do Vidas Secas, por vários motivos, assim. Primeiro que ele tem essa pegada da busca da terra, essa coisa do homem, do trabalhador migrante, o vocabulário é bastante simples, a influência dessa questão do conhecimento e do vocabulário na dinâmica das relações entre as personagens todas, a gente vai ver que existe uma tensão existente nessa
quem conhece mais, quem sabe mais, quem tem um vocabulário melhor. Vou comentar um pouco mais sobre isso na análise. Mas aqui também a terra, o espaço, são questões centrais na trama, assim como lá em Vidas Secas. Então, apesar de serem obras bem diferentes, eu achei que esses elementos acabaram me lembrando bastante aquele livro, que eu também li com as meninas lá do Clube Ponto Vírgula. Uma leitura muito boa também, diga-se de passagem. Inclusive também temos personagens caninos aqui desse livro e lá no Vidas Secas também, então eu lembrei bastante. Sobre temas universais, assim, que a gente tem nessa obra, então você tem o tema, o contraponto humanidade e animalização, a gente vai ver bastante essa questão aqui, né? O que diferencia, e aí aquilo que eu já comentei sobre ter vocabulário, ter conhecimento, a proximidade mais de ser homem e de ser mais animal. E sobre o título, as minhas interpretações do título que a gente discutiu na nossa conversa sobre isso, vou deixar mais para a segunda parte do vídeo, porque pode ter spoilers. Um outro grande tema que é tratado, um tema universal que é tratado nessa obra, é a questão da solidão. As personagens todas são muito solitárias. Logo de cara essa questão do trabalhador migrante viajar em grupo ou sozinho, mas a gente vai ver que existe solidão até dentro dos grupos. A gente vai ver que algumas personagens são muito sofridas nisso. Então, seja na condição desse trabalhador rural migrante, seja na condição de ser a única mulher num mundo de homens, num mundo bem machista, seja a condição de uma pessoa com deficiência num contexto em que isso não era tratado de uma forma especial, em que ninguém compreende direito como isso funciona, como tratar uma pessoa com deficiência, como lidar com ela. Seja na condição de um negro que sofre preconceito poucos anos depois da abolição da escravidão. A gente vai ver que a abolição da escravidão nos Estados Unidos se deu em 1863. Mas 100 anos depois, lá nos anos 60, a gente ainda tem preconceito. Então imagina aqui, nessa época da Grande Depressão, ainda era bem forte, isso ainda mais nesse cenário rural. A gente ainda tem também esse tema da discriminação em relação à idade, em relação à cor da pele, em relação à pessoa com deficiência. A questão de ter um sonho ou estar preso na realidade dos fatos, como sair dessa roda da realidade, como quebrar esse ciclo vicioso para conseguir atingir seu sonho. Essa busca da liberdade é um tema que vai aparecer bastante. Fiz, claro, aquele comentário anterior sobre a questão do romance regionalista, né? Se a gente poderia pensar aqui como uma espécie de romance regionalista, por assim dizer, mais nos Estados Unidos. Mas vocês vão ver que em Ratos e Homens a gente vai ter grandes questões universais sendo tratadas, apesar então desse cenário bem delimitado dessa época, bem delimitada, os grandes temas são tratados nessa pequena novela. Vale muito a pena a gente ler. E, bem, sobre o início do livro eu gosto sempre de comentar, né? Eu achei legal porque eu não tinha lido nada sobre esse livro antes. Falei, bom, vamos, né? Fui sem ver nada, comecei a leitura direto. E eu achei interessante que pra mim, eu não sei se pra vocês também, se você leu Ratos e Homens, deixa aqui seu comentário, esse início do livro, ele quebrou muito, assim, ele me quebrou bastante, porque logo de cara ele começa uma descrição super, nossa, bucólica, romântica da natureza, é uma coisa linda, assim, e de repente ele quebra tudo isso, né? E aí você já entra no clima do livro, da Grande Depressão, da dificuldade que vai ser retratada aqui nessa história. Então eu vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui, né? Ele fala assim, ele vai falar que tem aqui o rio Salinas, alguns quilômetros ao sul de Soledade, o rio Salinas aproxima-se do sopé das colinas, fica bem profundo e verde, começa a descrever a água, que faz uma fileira de árvores, chorões que se renovam verdejantes a cada primavera, lebres saem do bosque para se acomodar sobre a areia no cair da noite. Eu não vou ler porque é muito grande, né? Mas estou aqui lendo uns pedaços para vocês. A porção úmida das margens fica coberta com os rastros noturnos dos guaxinins, com as almofadinhas espaçadas das patas dos cães das fazendas, com as pegadas em forma de V dos veadinhos que vão até ali beber água no escuro. Há uma trilha entre os chorões e os plátanos, uma trilha bem desgastada pelos garotos que vêm das fazendas para nadar na lagoa, e desgastada pelos mendigos que descem cansados da estrada ao anoitecer para se aninhar perto da água. Para mim isso aqui quebrou bastante, porque você vê essa perfeição da natureza, essa coisa, com o choque de realidade de que você tem mendigos nessa época buscando lá, vindo da estrada, andando sozinhos, sofrendo. Então, eu acho que, nossa, me quebrou muito assim o clima. Eu tava pensando assim, uma coisa, uma natureza perfeita, sem nenhuma dificuldade, nenhum problema para ninguém, todo mundo vivendo feliz e contente, né? As lebres saltitantes, os cachorros. Não,
vamos ter realidades aqui, vamos ver que as pessoas estão passando por um momento econômico terrível nos Estados Unidos e essa figura dos mendigos já aparece aqui no início da história para nos lembrar disso. Achei bem interessante como ele foi chocante nesse início. Para mim, realmente foi bem impactante esse início. Gosto bastante de fazer essa análise do início dos livros, desde quando eu li aquele livro do Terry Eagleton, Como Ler Literatura. Temos resenha dele aqui no canal, também não deixem de ler. É muito interessante quando a gente começa a ver esses elementos na história. Sobre a experiência de leitura, então, por que valeu a pena? Eu achei que essa discussão que a gente teve sobre essas grandes questões universais, ela ultrapassou os limites do livro, essa questão da busca da liberdade, de quanto vale a pena ter um sonho, do quanto o sonho é necessário para a gente prosseguir na vida. O que é necessariamente um sonho, se é uma coisa mais concreta, se é uma coisa mais abstrata, porque nós vamos falar daqui a pouco no vídeo de análise sobre os sonhos dessas personagens. Então eu achei bem legal, valeu bastante a pena, gostei muito de conhecer essa obra do Steinbeck. Como eu disse, me deixou bastante instigada a ler também Vinhas da Ira. Acho que é um autor que vale bastante a pena. Essa é a primeira parte, a apresentação dessa obra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gosta de saber os detalhes, ou você já leu essa obra e não tem problema nenhum com spoilers, fique aqui comigo que no próximo vídeo nós vamos fazer algumas análises e comentar um pouquinho mais profundamente sobre essa história. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.